Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de miastenia gravis. Vamos falar hoje a respeito da miastenia gravis. Essa condição acomete a junção neuromuscular. Isso porque se trata de uma doença autoimune, onde nessa doença o próprio organismo produz anticorpos antirreceptores de acetilcolina. Há casos extremamente raros de miastenia gravis congênita. Vejamos que a prevalência dessa patologia é em mulheres entre 20 a 35 anos de idade. Mas veja que interessante, após 60 anos de idade, a prevalência normalmente é em homens. Não se conhece ainda as causas da miastenia gravis. Esta figura mostra uma paciente acometida pela miastenia gravis. Veja que a pálpebra desta pessoa está caída. Este é um dos primeiros sinais da miastenia gravis. Essa condição onde a pálpebra está caída é o que nós chamamos de ptose palpebral. Nós vamos ver outros sintomas da miastenia gravis ainda neste vídeo, mas primeiramente vamos ver o que acontece na junção neuromuscular e como se comportam os receptores de acetilcolina. Para isso, vamos relembrar a morfologia normal de uma junção neuromuscular. Nós já aprendemos que a junção neuromuscular é uma sinapse especializada, onde o elemento pré-sináptico é constituído pelo motoneurônio alfa. Já o elemento pós-sináptico é constituído pela musculatura esquelética estriada. Vimos que no motoneurônio alfa encontramos vesículas sinápticas contendo acetilcolina. Esta acetilcolina é liberada do elemento pré-sináptico após a deflagração de um potencial de ação que vai mobilizar as vesículas sinápticas até a zona ativa. Na zona ativa, os neurotransmissores são liberados na fenda sináptica. Parte desses neurotransmissores vão ligar em receptores específicos contidos na musculatura esquelética estriada. Falamos também que na musculatura esquelética estriada existem essas grandes depressões, que são chamadas de pregas juncionais. Nas pregas juncionais é o local onde localiza os receptores de acetilcolina. Esta é uma junção neuromuscular normal. Vamos agora comparar com uma junção neuromuscular no caso de um paciente miastênico. Perceba que claramente o elemento pós-sináptico está modificado. Veja só, as pregas juncionais nesta condição de miastenia gravis está extremamente pequena em comparação com as pregas juncionais de um paciente normal. Isso está acontecendo pois os receptores de acetilcolina estão sendo destruídos. Isso vai gerar uma alteração morfológica na junção neuromuscular em um paciente com miastenia gravis, que vai diminuir as pregas juncionais. Vejamos então que ocorre a reciclagem dos receptores de acetilcolina. Veja só essa figura mostrando a reciclagem dos receptores de acetilcolina em um paciente normal e também em um paciente com miastenia gravis. Veja o que acontece. Em ambos os casos ocorre a reciclagem dos receptores de acetilcolina. Quais são as diferenças? Em um paciente normal, a reciclagem demora cerca de 5 a 7 dias para acontecer. E, além disso, a reciclagem ocorre com um número pequeno de receptores de acetilcolina. Isso quer dizer que, ao mesmo tempo que o corpo está reciclando os receptores de acetilcolina, dá tempo do nosso organismo produzir novos receptores de acetilcolina, mantendo desta maneira o número de receptores estável. Já em uma condição
onde ocorre a miastenia gravis, veja o que acontece. O tempo de reciclagem é extremamente menor, cerca de 2,5 dias. E, além disso, perceba que os anticorpos antirreceptores de acetilcolina agregam os receptores. Isso quer dizer que, em pacientes com miastenia gravis, o tempo de reciclagem é muito rápido e, além disso, muitos receptores são degradados ao mesmo tempo. Diferentemente do que nós vimos em uma pessoa normal, não dá tempo do organismo reciclar e formar novos receptores de acetilcolina. Por isso, o paciente vai ter uma perda de receptores de acetilcolina e a junção neuromuscular, em especial no elemento pós-sináptico, vai ser alterado morfologicamente. Lembre que nós vimos na figura anterior que na junção neuromuscular, no elemento pós-sináptico, ocorre uma diminuição do tamanho das pregas juncionais devido à perda de receptores de acetilcolina. Agora nós conseguimos entender que isso está ocorrendo graças à característica dessa doença. O tempo de reciclagem é muito rápido, cerca de 2,5 dias, e, além disso, os anticorpos antirreceptores de acetilcolina agregam os receptores, destruindo um número muito grande de receptores de acetilcolina e não dando tempo para o organismo formar novos receptores para alocar no local dos receptores que foram destruídos. Vejamos também que, para que ocorra a destruição dos receptores de acetilcolina, há a necessidade da formação de vesículas lisossomiais. Nós já aprendemos lá atrás na playlist de fisiologia celular que o lisossomo é uma organela citoplasmática com a função de produzir enzimas digestivas, enzimas proteolíticas. Estas enzimas contidas no interior da vesícula, no interior do lisossomo, vão destruir, vão degradar os receptores de acetilcolina. Assim, gente, ocorrerá uma destruição proteolítica lisossomial e a liberação dos resíduos de aminoácidos pela célula. Os aminoácidos que são contidos dentro dos receptores de acetilcolina. Lembrando que os receptores de acetilcolina são proteínas. E por serem proteínas, é formado por aminoácido. A mesma coisa vai acontecer em pacientes miastênicos. Mas lembra que nós falamos, os anticorpos antirreceptores de acetilcolina têm como função agregar os receptores de acetilcolina e esses receptores agregados dentro da vesícula lisossomial serão destruídos. E essa destruição é mais rápida. Falamos também que a reciclagem dos receptores de acetilcolina em pacientes miastênicos é cerca de 2 dias e meio. Então, o que acontece? Os anticorpos, ao mesmo tempo, agregam receptores de acetilcolina e também diminui o tempo de reciclagem desses receptores. Vamos ver agora uma animação a respeito da miastenia gravis. Já vimos que a junção neuromuscular é formada por elemento pré e pós-sináptico. O elemento pré-sináptico é o motoneurônio alfa, que contém vesículas sinápticas contendo acetilcolina. Após o potencial de ação, as vesículas são direcionadas até a zona ativa e a acetilcolina é liberada na fenda sináptica. Na fenda sináptica, parte da acetilcolina vai ligar com receptores de acetilcolina que estão localizados no elemento pós-sináptico, a musculatura esquelética estriada. Veja que, morfologicamente, a musculatura esquelética estriada apresenta grandes depressões que são chamadas de pregas juncionais.
É exatamente na prega juncional, em cada uma dessas pregas juncionais, que encontram-se os receptores de acetilcolina. A ligação entre a acetilcolina e o seu receptor dará origem aos eventos que vão levar à contração muscular. Em um paciente miastênico, ocorrerá uma alteração morfológica desta região da junção neuromuscular, diminuindo o tamanho das pregas juncionais. Isso ocorre, pois, há a destruição dos receptores de acetilcolina. Vejamos agora em uma ampliação que os receptores de acetilcolina serão destruídos de forma desigual em comparação a um paciente que não apresenta miastenia graves e em um paciente com miastenia graves. Em um paciente normal, a reciclagem ocorre de 5 a 7 dias e poucos receptores de acetilcolina são destruídos por meio de enzimas lisossomiais. De maneira oposta, ocorre que, em um paciente com miastenia graves, o tempo de reciclagem é rápido, cerca de 2 dias e meio, e, além disso, os anticorpos antirreceptores de acetilcolina agregam vários receptores de acetilcolina. Isso vai fazer com que um número muito grande de receptores de acetilcolina associado a um tempo de destruição pequena faz com que a pessoa perca muitos receptores de acetilcolina em um espaço de tempo curto, não dando tempo para o organismo produzir novos receptores de acetilcolina. Por isso, ocorre a perda dos receptores de acetilcolina em pacientes miastênicos, levando à alteração morfológica do elemento pós-sináptico da junção neuromuscular. Revejam a animação da miastenia graves. Vejamos agora a sintomatologia da miastenia graves. Os pacientes acometidos por essa doença apresentam disfagia, que seria a dificuldade em engolir. Isso porque no esôfago, parte da musculatura que leva o bolo alimentar da faringe até o estômago é constituído por músculo esquelético estriado. A miastenia graves atua exatamente na musculatura esquelética estriada. Assim, aquele anel que auxilia no peristaltismo do bolo alimentar não será formado e isso vai dificultar que a pessoa engula. Outro problema seria a dispneia, falta de ar. Sabemos também que a musculatura esquelética estriada está associada em movimentos inspiratórios e expiratórios. Com a falta da contração dessa musculatura, a pessoa terá dificuldade para respirar, além de disfonia, voz analasada. Sabemos que a musculatura da face tem um papel predominante para a fala. E, além disso, os músculos que mantêm a laringe em posição anatômica serão acometidos pela miastenia graves. Isso gera um padrão de disfonia, a voz analasada. Ptose palpebral, a pálpebra caída, tal como nós vimos numa primeira imagem ainda nesta videoaula.
A pálpebra também depende da contração da musculatura esquelética estriada para permanecer aberta. Na falta do tônus muscular, ocorre que a pálpebra fica caída, a ptose palpebral. Diplopia, visão dupla. Isso porque os nossos glóbulos oculares estão posicionados graças a inúmeros músculos esqueléticos estriados que mantêm os glóbulos em posição. A perda do tônus muscular desses músculos faz com que ocorra um desarranjo nos olhos e isso gera uma visão dupla, a diplopia. Além disso, o paciente apresenta uma fadiga excessiva e a incapacidade de controlar o tônus muscular. Em alguns casos, o paciente simplesmente cai. Vamos ver também o tratamento da miastenia gravis. O tratamento pode ser tanto farmacológico quanto também cirúrgico. Lembrando que, atualmente, o tratamento farmacológico é muito bom e o paciente leva uma vida praticamente normal. Entre os vários remédios que existem, normalmente são utilizados inibidores da acetilcolinesterase e também imunossupressores. Qual seria a função dos inibidores da acetilcolinesterase? Lembra que eu falei para vocês que a acetilcolinesterase é uma enzima presente na fenda sináptica e esta enzima tem como função degradar a acetilcolina. Veja só, o hidrofônio, o neostigmina e a piridostigmina, tanto um quanto o outro são inibidores da acetilcolina. Inibindo essa enzima, nós vamos ter um maior aporte de acetilcolina na fenda sináptica e esse excesso de acetilcolina faz com que a musculatura seja estimulada por mais tempo. Também pode ser utilizado imunossupressores. Ora, nós falamos que essa doença é uma doença autoimune. O nosso próprio organismo produz anticorpos contra os receptores de acetilcolina. A atuação dos imunossupressores vão diminuir a atividade do sistema imunológico e isso faz com que ocorra uma diminuição da produção de anticorpos anti-receptores de acetilcolina. No passado, era feito a timectomia. Hoje também é feito. Por que é feita a timectomia? Timectomia nada mais é do que a remoção do timo. Nós também já aprendemos lá atrás, na playlist de imunologia, que o timo é um órgão localizado acima do coração e este órgão é um órgão linfóide. Por se tratar de um órgão linfóide, produz células do sistema imunológico. É associado casos de tumores no timo com a presença da miastenia gravis. Antigamente, retirava-se com mais frequência o timo, fazia-se a cirurgia da timectomia. Hoje, há uma certa dúvida em relação ao real papel do timo e o desenvolvimento da miastenia gravis. Por isso que há controvérsias na literatura e esta prática é um pouco mais restrita nos dias atuais. Gente, a respeito da miastenia gravis, era isso que eu gostaria de falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que essas informações tenham sido importantes para a sua formação. Se chegou até aqui, deixe um like, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado por me assistir e aguardo vocês.